Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom estarmos mais uma vez aqui, fazendo essa transmissão e abençoando a sua casa e a sua família. O Salmo de número 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Na NVI, o primeiro versículo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, na NVI diz que quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião, um povo onde estava numa terra estranha como escravos. E esse mudar a sorte foi esse Deus em favor desse povo, em trazê-los de volta a Sião, a terra prometida. E eles dizem que foi como um sonho. Tanto é que até as nações reconheceram o que Deus fez por esse povo. E nós vemos aqui que a sua boca, a boca daquele povo encheu-se de riso. A língua ou os lábios
de cantos de alegria. Eu acredito que nós também podemos ter motivos, e grandes, quanto à alegria, porque grandes coisas o Senhor também fez em nosso favor. Éramos escravos do pecado, éramos filhos das trevas, e Cristo, ao vir nesse mundo, Ele nos resgatou dessa condição, quebrou as algemas do pecado. E sem dúvidas, também colocou nos nossos lábios, na nossa língua, o novo cântico, motivos e razões de louvarmos a Deus por tamanha salvação imerecida a mim e a você. E com esse intuito, eu gostaria de convidar você a orar comigo e logo em seguida iremos louvar o Senhor através dos cânticos também. Pai, nós te agradecemos pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, especialmente no que diz respeito às espirituais. Sabemos que todas as coisas dependem de Ti, o autor, a fonte de toda a vida, mas nós te agradecemos especificamente, Pai, por ter nos resgatados das trevas e nos trazido para o reino da Tua maravilhosa luz, por ter nos transformado de inimigos Teus em amigos, em filhos, por ter colocado na nossa boca um novo cântico, motivos de alegrias. E nós te agradecemos e louvamos o Senhor por isso. E também pedimos que Teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações e nos levar a ver realmente áreas nas nossas vidas que insistimos em viver como se fôssemos ainda cativos, como se fôssemos ainda presos ao pecado. Mas Cristo veio e nos libertou. Cristo veio e iluminou a nossa mente, mudou as nossas afeições, os nossos desejos e nos levou a cantar, a louvar o Senhor por tamanha salvação. Muito obrigado, Pai, porque se nós temos esse entendimento, é porque assim o Senhor fez através do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento e até mesmo influenciando as nossas afeições e nos levando a louvá-lo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Mateus, capítulo 6, os versículos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Até aqui nós temos refletido acerca dos tesouros terrenos, que são passageiros, os tesouros eternos, que são duradouros. Escolher entre esses dois tipos de tesouros. Também nós vimos que você tem que escolher a que Senhor servir, se é Deus, ou as riquezas, ou Mamon, porque a sua vontade vai estar sujeita a um desses senhores. Mas, de repente, o verso 22 e 23 dá a ideia que Jesus muda de assunto. Ele começa a falar que os olhos é a candeia do corpo, ou a luz do corpo, e que os olhos bons, consequentemente, fará que os corpos sejam bons, olhos ruins, corpos ruins, ou seja, luz, olho bom, corpo luminoso, olho ruim, corpo em trevas. Mas eu acredito que, pelo contrário, ele não muda de assunto. Esses dois versículos, eles são muito práticos e têm tudo a ver com aquilo que nós vimos até agora acerca desses tesouros que permanecem. Eu queria te convidar a imaginar comigo o seguinte. Imagine uma casa com muitas janelas. Os olhos de uma pessoa como essas janelas do corpo, onde a luz penetra. Se as janelas são limpas, ou se essa casa tem muitas janelas, grande vai ser a quantidade de luz ou a claridade dentro dessa casa. O contrário também acontece se as janelas não estão limpas ou se tem alguma coisa que bloqueia, alguma coisa bloqueando a luz nessas janelas. Os olhos são como as janelas da alma. O que os seus olhos estão fixos será um reflexo dos desejos do seu coração. As afeições que nós já temos visto, a vontade de um homem. Os olhos são como um termômetro do nosso coração. A luz que atinge a alma de um homem depende da condição espiritual dos seus olhos, assim como as janelas em uma casa. Mas Jesus também disse que não só os olhos, mas a lâmpada ou a candeia, luz. O que significa essa luz? Muitas vezes na Bíblia, ter luz nos olhos significa enxergar. Não ter luz nos olhos, porque você é cego. Então, luz nos olhos é a capacidade de ver. A falta de luz é a falta dessa capacidade de enxergar. Mas também associa com percepção, com entender ou discernir. É por isso que algumas traduções aqui, a luz ou os olhos estão diretamente conectados com o entendimento, com o pensamento.
No entanto, o foco principal de Jesus aqui não é só essa luz e os olhos, mas é como influencia em todo o corpo, em todo o ser. Então, o que significa todo o corpo está cheio de luz ou todo o corpo está cheio de trevas? Em várias partes das Escrituras, a metáfora de luz, comumente ela está associada à vida espiritual. Nas Escrituras, o viver ou vida é muito mais do que você ter pulso. É muito mais do que o seu coração continuar batendo. A palavra vida, nas Escrituras, engloba todos os componentes da vida. Por exemplo, saúde, sabedoria, energia, esperança e especialmente felicidade. Alguns textos associando a luz com o que eu acabei de falar. Por exemplo, luz e força. Salmo 38, versículo 10. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Luz e vida. Salmo 13, verso 3. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Luz e saúde. Provérbios 15, 30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. E luz e felicidade. Esther, capítulo 8, verso 16. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Se você for olhar no original, a palavra felicidade, no hebraico, é luz. Também, como já vimos, no capítulo 5, o verso 16, Jesus diz que a luz de vocês brilhe diante dos homens, ou seja, justiça. Então, você vê essa percepção, a justiça, você vê essa vida espiritual conectadas, interligadas. O que isso tudo significa? Quando você vê as coisas, ou melhor dizendo, quando você enxerga realmente as circunstâncias sobre a perspectiva da luz da palavra de Deus, todo o seu corpo é luminoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E consequentemente, você tem uma vida justa. É impossível você viver de maneira correta, especificamente quando Jesus fala que a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus, sem saúde espiritual, sem força, sem alegria. A única maneira de ter saúde espiritual é ver as coisas como elas realmente são. E aqui está o porquê disso. Deus ordena que você deseje as coisas excelentes, boas. Nós já vimos isso. Não acumule tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu. Mas não é só uma ordem, não é só uma instrução. Ele quer que nós desejemos as coisas excelentes. Ele quer que nós colocamos os nossos olhos nelas. Colossenses 3:2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui está um dos grandes segredos da vida cristã. Se você não pode ver estas coisas como excelentes, satisfatórias, você nunca vai desejá-las. Deus não te chama apenas para orar, para ler a Bíblia, para adorá-lo, para vir à igreja, para amar os irmãos, para ser até mesmo generoso com as suas coisas, mas Ele quer que você deseje essas coisas. Eu concordo com o Piper, que diz a máxima do ministério dele, o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando nós somos satisfeitos nele. Suas afeições, a sua vontade, elas serão direcionadas pela percepção dos seus olhos espirituais. Aquilo que você fixa os olhos, o seu corpo vai seguir. Ou melhor dizendo, a sua vida vai ser um resultado disso. As afeições transportam o homem em uma certa direção. E para onde vão as afeições, o olho se volta. Existe tal conexão entre o coração e o olho do homem, que bem poderia este texto ter tal referência. Se as afeições forem puras, o homem será puro. Mas se as próprias afeições forem pervertidas, rebaixadas, degradadas,
não precisamos ficar maravilhados pelo fato de toda a vida do homem ser degradada, rebaixada e imunda. Charles Spurgeon. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o que nós pensamos, aonde os nossos pensamentos ficam mais presos, porque os nossos pensamentos darão destino às nossas vidas. Paulo diz o seguinte em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, fixem nessas coisas. Portanto, a falta de visão espiritual faz com que uma vida justa seja impossível de ser vivida. Quando você não consegue enxergar além das circunstâncias da vida, quando você não vê na perspectiva da palavra de Deus, você vai ser como Salomão. Quando você vê as coisas na perspectiva debaixo do sol e não debaixo do céu. Debaixo do sol tudo é vaidade, mas debaixo do céu há propósito em tudo. Mas quando você não enxerga dessa maneira, você fica fraco. Qualquer sofrimento na sua vida vai fazer com que você desanime e que você não vai dar valor ao sofrimento, muito menos nas promessas que o sofrimento, que acompanham o sofrimento, como diz na palavra de Deus. Paulo entendia isso muito bem. É por isso que ele foi quem ele foi. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando você não pode ver as coisas como elas realmente são, isso vai drenar suas energias, as suas forças. E sem dúvidas, a obediência vai ser algo quase impossível. No que você está focando a sua vida? Aonde estão os seus olhos? Os seus olhos serão o termômetro da condição do seu coração. Assim como a nossa boca fala do que ele está cheio, os olhos também têm essa mesma função. E eu queria concluir com Hebreus capítulo 12, a primeira parte do versículo 2, como uma receita, por assim dizer. Hebreus diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A palavra aqui, fitos, em outra tradução, olhando firmemente, indica uma atenção concentrada, no sentido de você desviar o olhar de todo o resto e você ficar preso, fixo, se concentrar naquele objeto, naquele alvo. É como se você fosse atirar e você precisa se concentrar no alvo. E é interessante que pecado, um dos significados de pecado é errar o alvo. Nós erramos o alvo da vida quando nós tiramos os olhos de Jesus. Fixar nesse objeto, mas também desejá-lo. E aqui no caso é uma pessoa. Como que isso é possível? Desejar alguém que você nunca viu. Mas Jesus disse para os seus discípulos: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Os olhos da fé. É Ele que é o consumador, é Ele que é o autor. 2 Coríntios 4:6, Deus fazendo o impossível por nós. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você precisa de luz para caminhar em um mundo de trevas. João 8:12, falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está cansado, sem forças? Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu queria encerrar perguntando para você que me assiste:
talvez ainda não entendeu, ainda não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você ainda está acumulando tesouros na terra, mas não se dá conta que na verdade você é pobre. Apocalipse 3, dos versos 17 ao 19. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos orar? Senhor, ilumine os olhos dos nossos corações, a fim de que possamos conhecer a esperança para a qual o Senhor nos chamou, as riquezas da gloriosa herança que temos nos céus, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Todos tenham uma boa noite.